Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje venho aqui trazer um convite especial a vocês para participarem e fazerem a novena de Pentecostes comigo, tá? Lembro, primeira novena fazendo aqui no YouTube, né? E deixo aqui o convite a vocês a fazerem a novena de Pentecostes comigo. Novena, 9 dias de oração ou de preparação, neste caso, para Pentecostes, tá? Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, 9 dias de oração pedindo que o Espírito Santo desça sobre nós e sobre a igreja, tá? E nos ilumine, nos proteja e assim por diante. Para quem está um pouquinho perdido no tempo, contextualizando. Dia 25 de maio, a igreja celebrou o sexto domingo da Páscoa, tá? Onde Jesus, ali de uma forma mais resumida, né? Jesus anunciava a sua ida ao Pai, a ida ao céu, né? A sua ascensão, e falava da vinda do Espírito Defensor, o Espírito Santo, o Espírito que viria para guiar os apóstolos. Já no próximo domingo, dia 1 de junho, né? Estou gravando este vídeo no dia 28, tá? Só para contextualizar. Mas no próximo domingo, dia 1 de junho, ocorre a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, sétimo domingo da Páscoa. E aonde Jesus irá aos apóstolos e, de uma forma mais resumida, ele diz que para os apóstolos permanecerem próximo de Jerusalém para Pentecostes, para a vinda de Pentecostes, né? Para o momento de Pentecostes, tá? De forma mais resumida. E daí, no dia 8/6, ocorrerá daí a solenidade, a igreja celebra a solenidade de Pentecostes, tá? Que então se encerra a Páscoa e se inicia novamente o tempo comum, beleza? Mas a gente ainda tem algumas outras solenidades para frente. Então, bora lá. Tá, o que é essa novena de Pentecostes? Primeiramente, ela é uma tradição da igreja, né? Apesar de ser uma tradição que é um pouco, às vezes, esquecida ou perdida, tá? Só para resumir. Ela é a primeira novena. Chique, né? A primeira novena foi a novena de Pentecostes, que, contextualizando, após a ascensão de Jesus ao céu, ele instrui seus discípulos a permanecerem em Jerusalém e aguardarem a vinda do Espírito Santo. Os apóstolos, junto com Maria, reúnem-se em cenáculo e decidiram-se a oração por 9 dias. Foi ao final desses 9 dias que o Espírito Santo desceu sobre eles, que é o dia de Pentecostes, né? Marcando o nascimento da igreja. Essa espera de 9 dias em oração pelos apóstolos e Maria é considerada a primeira novena cristã, o fundamento da tradição das novenas em geral, tá? E temos um interessante que o Papa Leão XIII, tá? Um leão, em 1895, por meio do breve Provida Matris Charitatis, eu não consigo pronunciar o resto, mas é um documento importante, tá? Um documento da igreja. Pediu a todos os católicos que rezassem a novena em preparação para a festa de Pentecostes todos os anos. Isso ocorreu em resposta aos pedidos da beata Helena Guerra, que buscava um maior destaque para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E como propósito da novena, principal é preparar os fiéis para a solenidade, né, abrindo seus corações à vinda do Espírito Santo. E buscando, através, renovar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, fortalecer os dons do Espírito Santo, o temor de Deus, o dom da ciência, fortaleza, conselho, entendimento, piedade e sabedoria. Crescer na intimidade com Deus,
especialmente em momentos de dúvida e de fraqueza ou discernimento, pedir força para testemunhar o Evangelho, unir-se à igreja em oração e receber indulgências, beleza? E como ela é geralmente praticada? É iniciada 9 dias antes da festa de Pentecostes, que ocorre 50 dias após a Páscoa, né? 50 dias do tempo pascal. Durante esses 9 dias, os fiéis se dedicam a um momento de oração, reflexão e meditação sobre o Espírito Santo, seus dons e frutos. Pode ser feito individualmente ou em grupo. E geralmente muitas paróquias e movimentos religiosos organizam novenas comunitárias. Tá? E as orações costumam incluir invocações ao Espírito Santo, como Vini Creator, a ladainha do Espírito Santo e meditações sobre da Sagrada Escritura relacionadas a Pentecostes e aos dons do Espírito Santo. Em suma, a novena de Pentecostes é um tempo de intensa preparação espiritual, de abertura e acolhimento da graça do Espírito Santo, buscando uma renovação pessoal e comunitária. A vinda do Espírito Santo sobre nós, né? E bom, existem diversas formas de como se estrutura a novena. Todas elas geralmente vão pedir dons do Espírito Santo. Vai pedir a vinda do Espírito Santo, né? Mas com algumas orações diferentes. E no caso aqui eu estou para fazer aqui, ela é um pouco diferente. Geralmente algumas novenas, principalmente as novenas comunitárias, elas pedem leitores. No caso, eu estou fazendo aqui de casa, e daí você que for me acompanhar, fará da sua casa, escutando, lendo e assim por diante. Mas, então fica um pouco difícil de você fazer uma coisa assim de leitores, que nem tem as novenas comunitárias. Então, ela busca um tipo de novena onde eu estarei lendo, né? E daí vocês rezam comigo e escutam a leitura, a palavra e assim por diante. Tá? E que nem nas respostas de orações e assim por diante, que nem orações, aquela vinde Espírito Santo, encher os corações aos fiéis, ali uma leitura bíblica que você pode pegar a sua Bíblia para ler. Ela não é assim uma coisa difícil, tá? Então, não é uma novena com uma estrutura tão complicada. É uma novena bem simples, porque ela vai estar ali dia, tudo, um tema específico, né? Um comentário, a leitura bíblica, uma reflexão ela vem uma da reflexão aqui, mas a gente dá uma mexidinha, vamos dizer assim, né? Vamos dar uma analisada. E uma oração do dia, bem pequenininha. E no final, o que é um pouco maiorzinho, é a oração do Veni Creator, que, deixa eu pegar aqui, tá, ela começa aqui, ó, e daí ela se estende até aqui. Tá? Essa folha aqui e essa daqui. É a mais pequena, que é o Veni Creator. Daí, o mais longo é essa daqui, a ladainha do Espírito Santo. Aqui e fechando aqui. Tá? Mas, para você que quiser escutar essa oração, depois que eu paro, que se faz em si a maior parte da novena, né? Que daí finaliza praticamente com esta oração aqui, você pode pesquisar lá no Instituto Hesed, que eles têm o Veni Creator e a ladainha do Espírito Santo, tá? Beleza? E bora falar quando que isso ocorrerá. Bom, como é preparação para Pentecostes, 9 dias antes, né? Ela se iniciará, lembrando, Pentecostes, dia 8 de junho. Então, ela se iniciará no dia 30 de maio, sexta-feira.
Só para falar que uma coisa que deu um pouco errada foi que eu acabei trocando as datas e tive que reescrever tudo isso. Tá, mas beleza. Ela iniciará formalmente no dia 30 de maio. 30 de maio, primeiro dia. E irá até o dia 7 de junho, sábado, vésperas de Pentecostes. E bom, primeiro dia, dia 30 de maio, sexta-feira, súplica pelo dom do temor de Deus. Segundo dia, súplica pelo dom da piedade, sábado, né, dia 31. Terceiro dia, domingo, dia 1, né, súplica pelo dom da ciência. Quarto dia, segunda-feira, dia 2, súplica pelo dom da fortaleza. Quinto dia, terça-feira, dia 3, né, súplica pelo dom do conselho. Sexto dia, quarta-feira, dia 4, súplica pelo dom do entendimento. Sétimo dia, quinta-feira, dia 5, súplica pelo dom da sabedoria. E oitavo dia, sexta-feira, dia 6, súplica pela abertura aos dons do Espírito Santo. E daí, nono dia, sábado, dia 7, né? Súplica por uma nova efusão do Espírito Santo. Beleza? E daí então a gente encerra a novena de Pentecostes. Beleza? E então a novena contará, como eu disse, um comentário, uma leitura, uma reflexão, uma oração do dia e daí a oração do Veni Creator e a ladainha do Espírito Santo. Então deixo aqui meu convite a você dos dias 30 de maio a dia 7 de junho a participar comigo, escutando, rezando as orações mais fáceis, né? Comigo todo dia. Provavelmente algum horário do dia ela estará sendo postada. Não tem um horário certo. Mas deixo aqui de final. Ela provavelmente não vai sair tudo perfeito como eu penso, como eu imagino, como deve ser uma novena, né? Porque às vezes tem alguns erros, às vezes eu não consigo fazer como é necessário que se faça. Mas são 9 dias pedindo para que a efusão do Espírito Santo, que o Espírito Santo desça sobre nós. E para que ao aperfeiçoar desta primeira novena, ela seja a primeira de muitas novenas que virão. Então, peçamos a Deus que nos abençoe, todos nós. Espero você para juntos rezarmos a novena. E deixo novamente reforçando o meu convite. Venha participar comigo. A escuta da novena já é uma preparação, já é uma oração, tá? Já está contando com a sua presença. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe e nos guarde e nós nos vemos logo mais, tá? Porque hoje é dia 28, então quarta-feira, dia 29 já é quinta e 30 já é sexta. Então, a gente se vê logo mais. Tchau, gente.